Bendito Deus e Pai, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez aqui debaixo do Teu nome, debaixo da Tua palavra. Que Teu Espírito venha nos ajudar, Senhor, na leitura desse capítulo de Neemias. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos ver este capítulo com os Teus olhos. Faz-nos sentir nesse capítulo a Tua inspiração divina sobre ele. Vem nos ajudar, vem nos ajustar, vem nos corrigir. Nós te pedimos em nome de Jesus, venha fazer a Tua obra em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pois bem, amados, eu quero fazer essa leitura tendo esse pano de fundo que eu acabei de citar. Porque, infelizmente, amados irmãos e irmãs, uma das mais profundas tristezas que eu carrego no meu coração é poder olhar para muitas assembleias. Eu conheci muitas delas. Eu conheci movimentos, e não quero mencionar nomes nem lugares, que há 15 anos atrás, eles estavam experimentando um grande e profundo mover de Deus. Eu participei de alguns eventos, e de forma assim, sistemática, ano após ano, e eu via nesses eventos uma presença real do Senhor. Mas também foi durante essas conferências que eu fui percebendo também a maneira como o Senhor estava se afastando. Eu não sei se vocês conseguem se lembrar da relação que Jesus tinha com Jerusalém. Então ele chega ali no templo e fala, a casa de meu pai. Lá em João capítulo 2. Então ele tinha esse afeto por Jerusalém. A gente vê a partir de Lucas capítulo 9, quando o Senhor estava a caminho de Jerusalém. 7 vezes a partir do capítulo 9 de Lucas, diz que ele estava a caminho de Jerusalém. E a última menção diz assim, quando ele viu a cidade, ele chorou. Porque ali naquela cidade estava a casa do Pai. E quando ele chegou na casa do Pai, ele se revoltou. Ele viu que aquela casa havia se tornado um lugar profano. Aí você vai ver que ele vai dizer depois que a minha casa será chamada casa de oração. E por último ele vai dizer assim, a vossa casa ficará deserta. Então você vê, é como se ele estivesse se afastando de Jerusalém. E é curioso que os estudiosos dizem que quando o nosso Senhor ascendeu aos céus, ele ascendeu com as costas voltadas para Jerusalém e com a face voltada para Betânia. Ele deu as costas para Jerusalém e deu a sua face para Betânia. Então eu pude ver isso, sabe, irmãos? Como eu vi nessa última comunidade. Eu me lembro muito bem quando nós chegamos naquela comunidade, eu vi a graça de Deus naqueles irmãos, mas aos poucos também eu fui vendo os desvios, a falta de comprometimento, a frieza. Quando tinha conferência, eles estavam tão envolvidos, mas também depois, durante todo o ano, eles não tinham compromisso com as reuniões, eles não tinham compromisso uns com os outros. Embora tivesse um lugar tão lindo para reunir, que eles construíram com tanto zelo, mas eles não conseguiram construir vida espiritual ali dentro. É como uma casa linda que não tem um lar dentro. Então isso é triste, é muito triste. É muito triste você ver que a vida da igreja ela é simples, mas é profunda, ela não é rasa. A comunhão com Deus é algo fundamental, tanto pessoal como congregacional. Porém, isso tem que ser cultivado com compromisso, com responsabilidade, com devoção. Aqui, nesse capítulo 3, nós temos aqui a reconstrução do muro de Jerusalém. A reconstrução do muro. Muito importante isso, a reconstrução. Então, nós sabemos que o templo já estava reconstruído no livro de Esdras. Então, eles reconstruíram o templo, porém agora precisava reconstruir os muros, porque muro fala de separação, fala de limite, fala de proteção. Muro, ele demarca aquilo que está dentro daquilo que está fora, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Em resumo, eu digo para vocês que a reconstrução dos muros era tão importante quanto a reconstrução da casa de Deus, porque essas coisas se completam. Porque na reconstrução da casa,
estava o relacionamento deles com Deus. Na reconstrução do muro, estava o relacionamento deles com eles mesmos. Esses dois pontos é fundamental. Na vida da igreja, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos é algo fundamental. E não é só algo fundamental, como se eu estivesse falando de forma retórica. É essencial, é inseparável. Cristo amou a igreja, ele se entregou por ela. Agora, muitas vezes a igreja não ama a igreja e nós não nos entregamos pela igreja. Cristo amou a igreja, mas a igreja não ama a igreja. Quando o Senhor nos salvou da redenção do Calvário, Ele nos uniu a uma comunhão com Deus, mas também a uma comunhão uns com os outros. É impossível essas coisas existirem de forma distinta e separadas. Essas coisas coexistem. A comunhão com Deus é a comunhão com os irmãos. Amamos a igreja porque amamos Cristo. Não tem amor a Cristo sem o amor à igreja. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. E esse capítulo 13 é o capítulo da reconstrução dos muros, mas espiritualmente falando, fala da reconstrução dos relacionamentos. A reconstrução da identidade, da fé do povo de Deus. E é sobre isso, essas muralhas de Jerusalém. Não fala apenas de estruturas de pedra, mas também símbolos visíveis da proteção e da presença de Deus no meio do seu povo. Aquilo que tem que ser preservado dentro. Aquilo que tem que ser preservado dentro. Então vamos a uma leitura, e eu queria que vocês tivessem muita paciência. Eu acho que nós não vamos conseguir ler tudo, mas pelo menos quero encorajá-los a ler esse capítulo com muito cuidado. Vamos lá. Neemias, capítulo 3, está assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Essa palavra Ananel significa Deus de graça, o Deus da graça, o Deus gracioso. Agora veja que a primeira coisa que eles vão restaurar aqui é a porta das ovelhas e a torre de Ananel. Aqui são 12 portas, eu vou deixar isso para depois, mas eu quero que você observe. Por quê? Porque a visão que você tem que ter desse capítulo é uma visão microscópica, isto é, você tem que pegar os pequenos detalhes. A riqueza não está nos grandes detalhes aqui. Curiosamente, a riqueza desse capítulo está nas coisas pequenas. É o início das pequenas coisas, é o valor das pequenas coisas, que muitas vezes nós não percebemos que são essas pequenas coisas que atrapalham e destroem a visão. Entende? Torre de Ananel. É muito interessante isso. Essa era uma das principais torres de vigilância da cidade. Se você ler aqui Neemias capítulo 3, versículo 1, Jeremias capítulo 31, o versículo 38, e também em Zacarias capítulo 14, versículo 10, essa torre vai ser mencionada. E por quê? Porque ela era a principal torre da cidade de Jerusalém. Era onde ficavam os atalaias. É onde estavam aqueles que olhavam para ver se o inimigo estava próximo. Então, torre aqui tem um significado muito importante, porque era o lugar dos atalaias. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim para nós: a primeira coisa que vocês precisam restaurar é o lugar dos atalaias. Lembra que eu falei ontem um pouco sobre o ministério da palavra? Paulo chama isso de bispos, mas eu vou traduzir isso, irmãos. Em Atos capítulo 20, versículo 28, ele diz assim: cuidai de vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em Atos 20, nós sabemos que Paulo está retornando na terceira viagem missionária. O versículo 19 diz que ele chama os presbíteros de Éfeso, de Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso.
E para esses presbíteros, ele diz assim: cuide de vocês. Cuide de vocês. Vou colocar algo para vocês. Sabe qual é um ponto sério que eu tenho notado em todas essas comunidades que fracassaram? Existem muitos pontos em comum. O principal, a falta de comunhão entre os irmãos que servem. A falta de comunhão entre aqueles que deveriam se colocar como os atalaias do corpo. Aqueles que deveriam estar na torre. Porque a palavra bispo aqui, episcopo, é a palavra no grego, episcopo. Só que são dois vocábulos, episcopo. Tradução é aquele que está olhando o planejamento, é aquele que está supervisionando, aquele que tem a visão ampla. Essa é uma palavra muito rica, porque ela está ligada à função. Função. É a função dos presbíteros, desse colegiado, desses homens que Deus coloca para estar na torre. No lugar mais alto aqui não é de posição, é de responsabilidade, é de encargo. Grande parte desses irmãos, dessas assembleias que eu vi que fracassaram e estão fracassando, é porque eles não sabem o que é essa função. Me lembro de um ditado que meu avô gostava de usar. Ele dizia assim: meu filho, em terra de cego, quem tem olho é rei. Entende? Aí como que às vezes é feito as coisas? Tem um irmão que sabe ler um pouquinho mais a Bíblia, isso coloca ele para servir numa função que não é dessa forma. Ninguém deve tomar essa honra para si, se colocar, se autoproclamar, se auto-intitular numa função tão séria, extremamente séria. É a função desses atalaias, desses trombeteiros, desses mestres e profetas, desses que ocupam a função de anciãos no meio do povo de Deus. Falo para os irmãos, se fosse para me escolher, eu escolheria qualquer coisa, mas eu jamais escolheria o lugar onde eu estou. Jamais. Se o Senhor me desse uma oportunidade de sair, eu sairia agora. Não é porque eu não amo, porque eu sei o peso, a responsabilidade, as limitações que esse cargo impõe. A falta de liberdade, eu digo muito para os irmãos em Goiânia, todos podem fazer isso, nós não. Todos acham que devem fazer isso, pode fazer, nós não. As pessoas querem ir lá naquele lugar, que vão, nós não. Entende? Nós não. Porque muitos acham que esse cargo, a gente faz o papel do bobo da corte, nós não fazemos. É um cargo, muitas vezes os irmãos estão rindo e a gente está chorando. Entende? Muitas vezes as pessoas estão tão felizes, mas você nunca parece estar. Você não desconecta com a vontade de Deus, o trono de Deus, o governo de Deus. É uma situação muito delicada e complicada. E as pessoas perguntam, então, se é assim, por que você está aí? Não é porque eu quero. Eu queria fugir, eu queria fazer igual Jeremias no capítulo 20. Sabe o que Jeremias falou para Deus? Me enganastes. Eu fui enganado. Ele falou para Deus isso, me enganastes. Eu fui enganado. Mas quando eu penso em não falar do teu nome, um fogo queima dentro de mim. A questão é que eu nunca vou viver em paz fora do chamado de Deus. A resposta está no Jonas. Para onde, o que eu vou fazer? Eu vou embora para os Estados Unidos, ou embora para qualquer outro lugar? Eu não tenho lugar para ir. E não tenho outra coisa para fazer. Então, assim, eu poderia viver a minha vida social, a vida da minha família. Eles têm trabalho, eles têm empresa, eu podia viver com eles. Mas você não encontra lugar para viver, a não ser nesse cargo que ele não é seu, ele é do Senhor. Jesus um dia disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. A escolha é dele, a decisão é dele. Então agora tem que estar nessa torre. E estar nessa torre tem que pagar um preço. Esse preço é o preço de subir à presença de Deus,
de ouvir Deus, de não ter que colocar suas mãos nas coisas do Senhor. Por isso eu chamo a atenção que a primeira coisa que eles vão restaurar é essa torre de vigia, a vigilância militar. Essa torre, ela tinha um papel militar, que era o papel daqueles que deveriam atentar se o inimigo estava chegando. Porque muitas vezes o inimigo entra, devasta uma comunidade e os presbíteros estão dormindo no porão. A primeira coisa que eles procuraram restaurar foi a torre de vigia, onde deveriam estar os atalaias. Lembra que o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares o ímpio do seu mau caminho, o sangue dele eu requererei das tuas mãos. Entende? Então, qual que é o papel desses atalaias? Eles têm que todos os dias estar diante do Senhor pela igreja do Senhor. Tem que estar. E às vezes eu pergunto assim para alguns anciãos: você tem a disciplina de orar pela comunidade que você serve todos os dias? Alguns falam: eu tenho fracassado nisso. E não é grande o número de pessoas que me dizem isso. De duas, uma. Ou nunca foi um homem chamado por Deus, ou é alguém negligente com a obra de Deus. A segunda alternativa é pior. Porque a maneira como o Senhor vai julgá-lo, por estar ocupando uma função que não é dele, não é da mesma forma como o Senhor vai julgá-lo, por estar exercendo de forma relaxada o encargo espiritual. Só você ler Tiago capítulo 3, versículo 1. Haverá um maior rigor para aqueles que impedem o povo de Deus de receber a palavra. Tiago capítulo 3, versículo 1. Então, aí temos as portas, né? Vou só passar rapidamente. Então, no versículo 1 temos a porta das ovelhas, versículo 3, a porta do peixe, versículo 6, a porta velha, o versículo 13, a porta do vale, versículo 14, a porta do monturo, para onde o lixo da cidade era lançado para fora, porta da fonte, que era próxima ao tanque de Siloé, no versículo 15, que era associada à água, porta das águas, versículo 26, que era ligado aqui ao ensino da palavra, porque em Neemias 8 é nessa porta que o povo se reúne para ouvir a lei. Depois tinha a porta dos cavalos, versículo 28, estava ligada à prontidão para a guerra, pois os cavalos naquela época eram instrumentos de batalha. A porta oriental, que era voltada para a porta dos cavalos, versículo 28, a porta oriental, versículo 29. Essa porta oriental é voltada para o nascente, onde tradicionalmente eles acreditavam que o Messias iria entrar. E depois tinha a porta da guarda, versículo 31, né, que era usada para a inspeção dos soldados. Ok. Se você observar aqui, há algo que nós temos que estudar em cada uma delas, porém não vamos fazer isso. Nós vamos avançar um pouco mais para essa leitura expositiva. Olha os versículos 2 a 4. Está assim: junto a ele, quero que você observe essa frase, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, outra frase que eu quero que você observe, ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenaã edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas, e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Ibana. O tema desses textos aqui é a força da comunhão. Por isso que eu quero que vocês observem as repetições das frases: ao seu lado, junto dele, ao seu lado, está vendo? Várias vezes, mostrando que cada um trabalhou ao lado do outro. Outro detalhe que vocês vão observar aqui, que há diferentes pessoas, diferentes famílias, regiões, profissões, mas um só propósito. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, até o versículo 27, Paulo vai falar disso. Diferentes membros do corpo, porém todos trabalham em unidade, em harmonia. O trabalho é feito ao lado de. Sabe qual é a dificuldade que nós temos, irmãos? É esse ao lado de, é o junto de.
porque cada um quer fazer o seu trabalho. E na obra de Deus não é assim. Na obra de Deus é sempre um ao lado do outro. As cartas de Paulo, ele reserva uma parte singular. E essa parte singular, ela é pouco observada. E sabe que parte é essa? É como ele dá atenção aos seus cooperadores. Se você pegar, e não é tão difícil, porque as grandes menções de Paulo geralmente se encontram nos últimos capítulos de suas cartas. Como ele fala dos seus cooperadores, como ele menciona eles. Um dos exemplos mais lindos e fácil está na carta a Filemon. A carta a Filemon é a carta, proporcionalmente falando, onde ele mais menciona cooperadores. É claro que Romanos é onde ele mais faz menção, mas Romanos tem 16 capítulos, Filemon tem 1. Então, em Filemon, proporcionalmente falando, tem muito mais pessoas mencionadas do que em Romanos. Agora, como Paulo se refere a eles? Paulo chama assim, companheiros de prisão, que lutam juntamente comigo, meus cooperadores. Ele chama Epáfra, companheiro de jugo. Lembra o boi velho com o boi novo? Quem é de roça sabe isso. Você coloca o boi velho e coloca o boi novo, porque é o boi velho que vai guiar o boi novo. Então ele chama Epáfra de companheiro de jugo. Timóteo, meu filho na fé. É emocionante. Se você toma essas frases dentro do contexto, de acordo com o original, como elas foram escritas, é de emocionar. Porque, irmãos, nós temos perdido isso. Você chega e vê tantas pessoas ali brigando por posição, às vezes inconscientemente, está ali disputando, está se comparando, alguém querendo fazer melhor do que o outro. Essa é uma coisa abominável, por isso que igrejas acabam, porque as pessoas têm razões demais, muitas razões. Blaise Pascal disse assim, o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Tanto que nós somos cheios de razões. Quanta gente quer mostrar sempre que o outro está errado, não é que eu estou errado. O quanto nos falta paciência, pastoreamento, o quanto a gente desenvolve relacionamento de amizade e não comunhão. Amizade, você perde, comunhão nunca. Comunhão nunca. Quando você tem comunhão com uma pessoa, você morre por ela. Você está disposto a viver por ela. Você está disposto a sofrer por ela. Mas quando você tem amizade, a amizade você está disposto a falar dela, a expor a vida dela. Na amizade não tem cuidado, na comunhão tem cuidado. A Bíblia reprova isso radicalmente. Então a gente vê muitos irmãos causando dano na obra do Senhor, atrapalhando a obra do Senhor. A gente lamenta, porque o problema dessas pessoas é que elas não têm comunhão com Deus. Também não temos comunhão com essas pessoas, mas vivemos um relacionamento religioso, isso é abominável. A gente tem que tirar isso da nossa vida, da nossa frente. E precisamos ver o quanto isso é importante. Veja aqui, versículo 2, ao seu lado edificaram homens de Jericó. Então você vê homens de Jericó, a obra de Deus é coletiva, não é individual. A obra de Deus é coletiva, não é individual, cada pessoa trabalhava junto da outra. O avanço da obra de Deus, do reino de Deus, depende de cooperação, ninguém é tudo, ninguém faz tudo. Quando Paulo fala, eu plantei, quer dizer, outro vem e rega, mas o crescimento que é fundamental, quem dá o Senhor só vai dar crescimento onde tem um plantando e outro regando, onde tem cooperação. Resumindo, se não está crescendo, é porque não tem cooperação, e se não tem cooperação, inevitavelmente, o Senhor não está abençoando aquele trabalho. O Senhor não abençoa baseado nas nossas boas intenções, o Senhor abençoa baseado na nossa cooperação. Eu posso ter uma má intenção na obra de Deus, mas o meu irmão, ele tem uma boa intenção.
A boa intenção dele não vai salvar a obra. Esse assunto tem que ser resolvido. Veja ainda, os homens de Jericó. Isso é curioso, extremamente curioso. Eu disse para vocês, são as coisas pequenas nesse capítulo que precisam ser sublinhadas. Porque Deus usa pessoas de origens diferentes na mesma missão. Homens de Jericó não eram homens de Judá. Quem deveria estar ali eram os homens de Judá. Porque eles eram pessoas que não estavam incluídos no rol do povo de Deus. Eles eram de Jericó. Você sabe muito bem que Jericó não era uma cidade de Deus. Aquele povo era conhecido como o povo inimigo de Deus, mas os inimigos de Deus se tornaram parte da obra de Deus. Esses inimigos somos nós. Ou não, nós éramos os inimigos. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos fazer parte do povo de Deus. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos trouxe e nos colocou nessa edificação que é dele, é a casa dele, não é a minha casa que eu estou edificando. Então essa é uma nota muito importante, porque Deus chamou pessoas além do muro. Nós éramos pessoas além do muro. Nós não estávamos incluídos nesse rol. Paulo vai dizer assim que nós éramos os jambuzeiros bravos, mas o Senhor nos incluiu na videira. Ele pegou nós e enxertou, nós fomos enxertados na videira. Nós não éramos parte da videira. O verdadeiro Israel de Deus agora nos inclui. Que coisa maravilhosa. Veja o versículo 3, quando fala do Meremote, Mesulão, Zadok, né, servos comuns, que receberam destaques eternos. Sabe por quê? Porque tiveram disposição de servir. Eles tiveram disposição de servir. Se você estudar esses 3 nomes, colocar aí uma enciclopédia virtual, que você pode pesquisar, você vai ver que são nomes poucos conhecidos e registrados na palavra de Deus. Eles não eram líderes famosos, mas eles estão arrolados no livro de Deus. Eles estão aqui por causa da fidelidade do serviço. Cada parte da obra de Deus é essencial. Nós não seremos aprovados por causa de grandes obras, mas pela fidelidade. Lembra a parábola dos trabalhadores da mina? Então o Senhor saiu de manhã chamando homens para trabalhar na mina. Chamando homens. Então no final do dia ele reuniu todo mundo e disse, olha, toma aqui sua parte, toma sua parte, toma sua parte, toma sua parte. Aqueles que começaram primeiro ficaram revoltados. Disse, como assim? Eu trabalho desde cedo, e esse que trabalhou só a última hora vai receber o mesmo tanto. Ele disse, sim, foi o que eu ajustei com você. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Nós vamos ser julgados não é pelo tempo, não é pela quantidade de obra, mas pela fidelidade na obra. O Senhor vai nos recompensar pela fidelidade. Porque senão, irmãos, seria assim, ali estaria uma fila com Abraão, Moisés, Paulo, a fila dos nobres, e aqui estaria a fila dos fracassados, mais ou menos, né, os mais ou menos, onde estaria eu e outros irmãos, a gente olhando assim, nossa, olha lá, olha aquela fila, eu queria, por que eu não estou ali? Será que a gente não ia ficar lá no céu com inveja? No céu não tem inveja. Então como que o Senhor vai nos julgar? Ele vai nos julgar pela fidelidade. Se Ele te confiou algo, Ele vai te julgar pela fidelidade. Entende? E talvez você esteja, é só uma, vai ter isso, né, irmãos? Mas vocês entendem. Talvez lá na fila você vai estar ali entre Abraão na frente e Paulo atrás, para passar pelo tribunal de Cristo. Porque é isso que a gente tem que entender. Quantos homens aqui que nem tem destaque na palavra de Deus, mas eles estavam lá, sendo fiéis, e Deus colocou o nome deles no seu livro. Pessoas que estavam além do muro, nem deveriam estar ali, mas foram colocados também. Homens de Jericó, você sabe qual o nome desses homens de Jericó? Nós não sabemos, mas estão aqui, deveriam ser muitos, e eles estão aqui, mas eu tenho certeza absoluta que os nomes deles serão lembrados naquele grande dia. Que coisa linda, esse capítulo é uma revelação muito gloriosa.
Aqui tem um outro ponto, versículo 4, que são as frases que eu já citei, ao seu lado, ao seu lado. Então, trabalhar ao lado ou lado a lado, gera unidade e edificação mútua. Isto é, se eu tenho alguém ao meu lado trabalhando comigo, ele não só está me ajudando a edificar algo para Deus, mas também a nos edificar, a nos relacionar. Nós precisamos desse lado a lado. Cada um aqui precisa do outro. Então, não é a questão, mas eu estou certo. O meu irmão está errado, a minha irmã está errada. Eu sou assim, mas essa irmã, qual a vantagem disso diante do Senhor? Quando a Bíblia diz assim, suportando-vos uns aos outros, lá em Efésios 4, não é tolerância, você tem que ser tolerante com o seu irmão. Sabe o que é a palavra ali no original grego? É você ser suporte. Entende? O suporte disso aqui é isso aqui, ó. Isso é o suporte. O suporte disso aqui é isso aqui. É isso que a gente precisa ser para os nossos irmãos. E a gente tem uma extrema dificuldade de ser suporte. Como que Deus vai obter ganho no nosso meio se a gente não consegue suportar quem está do nosso lado? Como, irmãos? A gente quer ganhar tanta gente para o Senhor e a gente consegue ganhar quem está do nosso lado, trabalhando conosco. A gente não consegue. A gente tem uma mensagem linda, linda, mas uma mensagem linda para os irmãos ouvir. Mas não conseguimos tocar o coração de quem serve do nosso lado. Tem uma ilustração muito linda no ministério de Jesus. A coisa mais profunda que existe em toda a Bíblia está ligada ao nosso Senhor. Então, tudo na vida dele ali, naqueles 4 evangelhos, acho que nós vamos ter que tentar esgotar isso na eternidade. Aqui não dá. Mas é a escolha dos apóstolos. E ele manda ir de 2 em 2. E sabe o que me passa pela cabeça? É Jesus mandando de 2 em 2, lá em Lucas capítulo 10, e ele mandando Mateus e Simão Zelote. Um é do PT e outro é de direita. Você imagina? O Zelote era de um partido de extrema esquerda. Eles colocavam fogo, eles quebravam, eles matavam, eles eram extremamente agressivos, eles eram inimigos de um judeu que servia ao Império Romano. Eles matavam. Agora você imagina, quem era o Mateus? Funcionário do governo romano. Você imagina, todos os 3 anos e 6 meses, ele olhando para aquele Mateus, pensa, quantas vezes eu quis matar esse miserável? Sempre me escapou. O Senhor colocou eles ali. Irmãos, parece que a gente não entendeu a vida cristã ainda. Parece que a gente não compreendeu o que é a vida cristã. Na vida cristã, na sombra de Cristo, as diferenças desaparecem. As posições desaparecem. O dinheiro desaparece, posição social desaparece. Tudo isso desaparece. Porque Ele nos reconciliou com o Pai. O grande problema é quando nós reduzimos a obra de Deus a relacionamentos familiares, pessoais, sociais. Uma das grandes tragédias da igreja hoje é a comunhão social. Quando é para comer um churrasco, os irmãos têm tanta alegria. E só alegria até a carne acabar. Depois eles não querem nem saber um do outro. E também quando vai começar, fala assim, irmãos, vamos fazer um churrasco? Que alegria, acende um fogo. Antes de acender o fogo lá na churrasqueira, acende o fogo no coração. Nossa, hoje nós vamos ter um churrasco. E vai, acabou o churrasco. Isso, irmãos, eu falo para vocês, é uma desgraça no meio do povo de Deus. Estou dizendo que churrasco é a desgraça não, irmãos, é a comunhão social. Essas coisas deveriam refletir a nossa comunhão. E aí a gente não precisa do churrasco, pode ser um café também. Pode ser uma mesa. Pode ser qualquer momento. Prazer de estar juntos. Essa comunhão social. Vamos para o versículo 5. Está assim: ao lado deste repararam os tecoitas, os nobres,
Ao lado desses, repararam os tecoítas. Os nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Se você vê aí, nesse capítulo, versículos 5 e 27, são as menções aos tecoítas, né? No versículo 5, é o que nós acabamos de falar, no versículo 27 diz assim: depois deles, repararam os tecoítas, outro trecho de fronte da grande torre que sai até o muro de Ofel. Está vendo aí? Então você vai ver que os tecoítas não só trabalharam, eles foram um pouco mais além. Eles trabalharam na restauração dos muros, mas os seus líderes, chamados nobres, se recusaram a servir. Eles não fizeram a obra de Deus. Por favor, o versículo 5 diz assim: junto a eles, os tecoítas, mas os seus nobres não se submeteram ao serviço do Senhor. A frase aqui é muito importante. Muito importante. Eles não queriam servir. Alguns não querem servir. Então, eu acho que vocês perceberam como que esse texto está constituído aqui. Então, tinha esses tecoítas, porém os seus líderes não quiseram servir, mas eles serviram. Independente daqueles que estavam dando um mau exemplo, mas eles trabalharam com dedicação. A importância de você compreender aqui é que eles não tiveram que submeter a homens, mas sim à vontade de Deus. Eles não seguiram os seus líderes, mas eles seguiram o que era a vontade de Deus. Eles viram que era muito mais importante participar daquela obra, que era uma obra de Deus, por mais que fosse material, estrutural, mas tinha a ver com a maneira como Deus estava trabalhando no meio daquele povo, para ter um povo para si. Como eu disse, não é sobre reconstrução dos muros, mas era sobre reconstrução de relacionamentos, fidelidade, comunhão, cooperação. É disso que se trata esse capítulo 3. Mas alguns não quiseram, e alguns não vão querer. Alguns não vão querer participar, alguns vão querer ficar à margem. Alguns vão preferir o comodismo do que a participação, que muitas vezes é um trabalho árduo, que requer muito de nós. Requer entrega, requer dedicação, requer tempo. Relacionar a vida da igreja não é uma coisa tão simples assim. Por eu não consigo entender como que a gente consegue fazer da vida da igreja um campo de batalha, e não é um campo de batalha. Por mais que haja tantas diferenças, tantas dificuldades, por mais que você tenha que conviver com tantos irmãos passando lutas, aflições, e a gente precisa ser suporte, a gente precisa dar as mãos, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se cuidar, não é verdade? Às vezes nós estamos passando lutas pessoais, conjugais, e como a gente precisa ser suporte para esses irmãos, ajudar. Muitas vezes as pessoas estão precisando, não é de cobrança, é de um abraço, às vezes é o ouvido em silêncio para estar ali, olha, estou aqui. Não tenho palavras. Eu encorajo muitos irmãos sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, pode tudo e faz tudo, como se fôssemos uma enciclopédia. Tudo que as pessoas perguntam, a gente responde. Toda situação a gente tem uma solução, e não é assim. Às vezes tem que ficar calado. Às vezes a única coisa que uma pessoa precisa é do seu silêncio. É que você possa dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque muitas vezes a gente não sabe o que o outro passou naquele dia. Mas sabe uma coisa que nos ajuda a ser assim? É a comunhão. É a comunhão. A gente vai perdendo a comunhão com os irmãos. É como se cada um fosse descartável. É como se você tivesse a autoridade de ligar e desligar as pessoas. Eu oro muito e peço ao Senhor, e sempre que posso eu me lembro daqueles que, por culpa minha, eu deixei eles pelo caminho. E é um arrependimento profundo que eu carrego. E a minha grande batalha de relacionamento hoje é não deixar ninguém para trás mais. Quando o Senhor pôde falar ao meu coração sobre isso, eu pude entender que eu não deveria deixar ninguém para trás. Se alguém estava disposto a desistir de mim,
a responsabilidade é dele, mas que eu deveria manter sempre meu coração aberto para não deixar ninguém pelo caminho. E sempre, e me perdoe de estar dando um exemplo pessoal, me perdoe mesmo, irmãos, mas sempre orando por esses, para que o Senhor pudesse me dar uma segunda chance. Irmãos, eu me lembro muito da minha esposa, que é uma dificuldade que ela tinha de entender isso. Por que pessoas que fazem tão mal para nós, poderia ser novamente trazido para a comunhão? Porque é o que nós fazemos todo dia com o Senhor, e Ele vai e nos traz de volta para Ele. Ele não nos abandona, Ele não vira o seu rosto. E perdão na Bíblia é imperativo. Esse tempo atrás até escrevi um textozinho, mandei para vários irmãos, as 5 palavras mais difíceis de falar. Não vou falar elas 4 não, porque é difícil demais de falar, mas a última é mais difícil ainda, e essa eu dou conta de falar: perdão. É difícil. Perdoar quem merece ser perdoado é humano. Agora, perdoar quem não merece ser perdoado é divino. Então você quer o perdão humano ou o perdão divino? O perdão divino é perdoar quem não merece ser perdoado. Você julga que alguém não merece ser perdoado, é isso que você tem que perdoar. Porque perdoar quem merece ser perdoado não é perdão. Entende? E é algo que a gente precisa cultivar como disciplina cristã, coração perdoador. Mas eu já perdoei, eu já contei, deu 490 vezes, não dá mais para perdoar. Não é bem assim, você traduziu o texto errado, esse número é meramente representativo, porque ele é um número múltiplo de 7, não fala de um perdão limitado, fala de um perdão ilimitado, porque o número 7 é o número que representa a obra perfeita de Deus, e o perdão é a obra perfeita de Deus, porque se Jesus nos mandou perdoar 490 vezes, significa que Ele nos perdoou 490 vezes, é isso mesmo? Claro que não, Ele nos deu um perdão eterno, o perdão dele é um perdão eterno. Então vamos lá, vamos avançar para o versículo 5 ainda, né? Não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Aqui é algo interessante. Eles recusaram servir a Deus. Recusar servir a Deus é negar o seu senhorio. Não significa evitar um trabalho qualquer, mas resistir àquilo que Deus está fazendo. Quando você se nega a servir, você não apenas está negando por negar, você está resistindo Deus naquilo que Ele está fazendo. Porque seria muito simples: não, eu não posso. A gente poderia dizer como Jonas disse nas suas atitudes: eu vou fugir, eu vou tomar um outro caminho. Então a gente muitas vezes acha que é tão simples assim, e na história de Jonas a gente descobre que é algo muito grave. Não fazer o que Deus os mandou fazer é algo muito grave. Se você tem consciência do seu dever espiritual e você não cumpre, é algo muito grave. Desistir da vocação não é uma opção. Na história de Jonas, nós aprendemos assim: desistir do chamado, desistir da vocação, não é uma opção, porque quem põe a mão no arado não olha para trás. Homens de Deus, mulheres de Deus, nunca poderão retroceder. Deixe-me fazer algumas observações aqui, eu gostaria até de citar para vocês. A omissão voluntária, né? Essa omissão voluntária, que é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente se omite, tem tanta coisa para fazer, mas você se omite, é omissão voluntária, omissão espontânea. Nunca foi uma opção, isso aí é você resistir ao governo de Deus. Agora, eu quero lembrar a vocês aqui alguns textos, e vou citá-los aqui porque é muito importante. Como é importante a gente lembrar esses textos aqui, eu quero citar para vocês. Filipenses 4:3, Paulo diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as ajude.
essas mulheres, né, que trabalharam comigo no Evangelho. A ti, fiel companheiro de jugo. Veja a ternura dessas palavras, veja o quanto Paulo dá valor nisso. Essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Eu sempre gosto de lembrar as irmãs, porque tem muita gente dizendo aí que as mulheres não têm um lugar tão central assim na edificação da obra de Deus. Eu não sei onde arrumaram isso, irmãos, porque na Bíblia não está. O lugar que as mulheres ocupam na obra de Deus é tão importante quanto o trabalho dos homens. Por mais que elas não venham a ocupar funções ministeriais, isso não significa que as mulheres não tenham ministério. E tem um ministério tão singular que a Bíblia coloca peso sobre isso. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, os discípulos entraram lá, lembra que Pedro e João entraram, eles viram lá o lençol, viram tudo, saíram correndo, porque Maria foi avisar eles, olha, eu não encontrei o Senhor. Então eles saíram desesperados, chegaram lá dentro, por que Jesus não apareceu para Pedro e João? Não, ele disse Maria, isso se revelou para ela, e mais ainda, fez dela a portadora da maior mensagem que já surgiu no universo, a ressurreição de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que eram mulheres de bens. Olhe bem, durante 3 anos e 6 meses, Jesus e 12 homens, eles tinham necessidades de provisão, de alimento, de hospedarias. Eles tinham todas as necessidades básicas deles para serem atendidas. Tinha uma administração financeira que Judas administrava. Quem que sustentava isso? A única menção que nós temos é que mulheres de bens sustentavam o ministério de Jesus. Se alguém encontrar outra menção aí, depois me ajude. Mas é a única referência que nós temos, é que mulheres que tinham posses sustentavam o ministério de Jesus. Eu estou aberto a ser ajudado. E aqui você vê a menção de Paulo, as mulheres. As mulheres que trabalharam comigo. Eu sei que vocês sabem aqui, porque as irmãs aqui em Criciúma tem um lugar muito especial também nessa edificação. Sei que em várias comunidades, como também em Joinville, as irmãs têm um papel muito importante. E nós temos que lembrar isso. Aqui, quando Paulo usa essa frase, companheiro de jugo, né? Suzuge, no grego, né? Refere-se a alguém que trabalha lado a lado, compartilhando o mesmo jugo da missão. Alguém que trabalha ao lado, compartilhando o mesmo jugo da missão, no mesmo ritmo, no mesmo propósito, na mesma submissão. Alguém que trabalha comigo, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo companheirismo, na mesma submissão. Deixe-me colocar outros textos. Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Ele fala assim, como aprendestes de Epáfras, olhe que frase, nosso amado conservo, isto é, servo junto comigo, ele é um amado que serve comigo, que para vós é fiel, ministro de Cristo, é sobre isso que eu estava dizendo, são essas referências distintas que Paulo faz dos seus companheiros. No capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim, saúda-vos Epáfras, um de vós, servo de Cristo Jesus, ele diz, combatendo sempre por vós, em orações, lutando, a palavra combatendo é que lutando, essa frase na composição do texto original é linda, ele fala de alguém que está arduamente lutando em oração por vocês. Que lindo testemunho Paulo dá de Epáfras. Alguém que está batalhando arduamente em orações por vocês. Quem sabe Paulo muitas vezes viu Epáfras prostrado. Possivelmente Paulo viu muitas e muitas vezes Epáfras chorando pelos irmãos em Colossos. E ele não esqueceu. Aí ele diz assim, ainda de Epáfras, em Filemão 1, 23, ele diz assim, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão.
Irmãos, que companheiro era esse para Paulo? Que companheiro! Fazer um estudo só sobre o relacionamento de Paulo com Epáfras, está aqui os textos. E a gente não tem isso, irmãos. Sabe uma pergunta que eu faço para muitos irmãos espalhados aí, tanto irmãos que servem na obra, irmãos que servem em comunidades locais. Sabe, irmãos, vocês têm companheiros? Não vou mencionar o lugar aqui, mas há pouco tempo, alguns anos atrás, um grupo de irmãos, de uma comunidade, não no Brasil, fora do Brasil, me pediu que fosse cooperar com eles ali. E eles estavam passando um grande problema, porque as assembleias estavam todas desintegradas. Então eles estavam muito preocupados com isso, com as assembleias desintegradas. E cada um apresentou ali o problema de uma região, de uma cidade, eram muitas assembleias nesse país. Mas a coisa era tão simples, irmãos. Uma pergunta mudou tudo. Qual é a comunhão que vocês, os irmãos que servem, presbíteros e obreiros, têm entre si? Aí começaram a gaguejar. Esses textos aqui precisam ficar, irmãos, gravado e cravado no nosso coração. Nós que servimos. Quem são os nossos companheiros? Porque eles queriam ter comunhão comigo lá em Goiânia. Eu fiz uma conta assim, da onde eu estava até onde eles estavam, era 9.000 quilômetros. Eles queriam ter comunhão comigo, mas eles não queriam ter comunhão entre eles. Não é estranho que eu quero brigar com quem está do meu lado, eu quero amar quem está a 9.000 quilômetros. Eu quero caminhar com uma pessoa que vai andar comigo a 9.000 quilômetros. Como funciona isso? A gente precisa revisar a nossa vida debaixo da luz da palavra do Senhor. Quem são os meus companheiros? Talvez o Senhor deu para você irmãos como o Simão Zelote, ou um encrenqueiro como Pedro, falastrão. Sim. Ou você acha que Deus vai colocar do seu lado o homem perfeito, a esposa perfeita? Não, Deus vai colocar os imperfeitos. Eu descobri, irmãos, que a minha vida cristã, ela não se desenvolve no meio dos irmãos, ela começa no meu casamento, se desenvolve no meu casamento. Aí que eu aprendi aonde eu devia ser cristão. Porque eu conseguia ficar, irmãos, no culto, as pessoas achavam que eu era um santo. Porque eu só abria a boca para adorar, para pregar, para tratar todo mundo bem, todo mundo sorrindo. Então eu dava conta, ali eu estava no céu. E a gente nunca acorda para isso, irmãos. Que a verdadeira vida cristã não é no culto. No culto é onde está a verdadeira vida cristã, que só Deus vê. É aquela vida cristã que ela vem desde o primeiro relacionamento. No ministério também. Eu quero ser muito abençoado aqui para os irmãos do Ministério da Palavra. Será que com os meus companheiros eu sou uma bênção? Será que eu tenho companheiros? Será que você tem companheiros? Como que a gente vai servir o Senhor na sua casa sem companheiros? Então aí está. Vamos para o versículo 6. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhes as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Veja, não apenas portas, mas trancas e ferrolhos. As portas foram reconstruídas com trancas e ferrolhos. Isso mostra não o cuidado apenas da edificação, mas para fortalecer a proteção. Na casa de Deus tem que ter proteção. Sabe por quê? Obrigado. Irmãos, irmãs, muitas vezes nós não cuidamos de zelar da segurança espiritual da igreja. Muitas vezes a segurança espiritual da igreja está vulnerável, tem coisa entrando por tudo quanto é lugar. Entra por cima, entra por baixo, entra por tudo quanto é lugar. E a gente não zela da segurança espiritual da casa de Deus. A gente se preocupa com muitas coisas aparentes,
A gente vai preocupando com muitas coisas que são estéticas, mas a gente esquece de zelar pela segurança, pela disciplina, pela vigilância, pela firmeza na doutrina. Aí está as trancas, firmeza na doutrina. Quantas vezes precisamos parar para poder cuidar das trancas e dos ferrolhos, daquilo que é fundamental? Muitas vezes o povo de Deus está vulnerável porque nós temos falhado. Nós não temos nos preocupado com as trancas, nós não estamos preocupados com a doutrina, mas estamos preocupados com a frequência dos irmãos nas reuniões, porque os irmãos não oram, porque os irmãos estão desanimados. Talvez tudo isso, irmãos, seja só apenas uma consequência de algo grave que está sendo deixado de lado. Não está tendo trancas, não tem ferrolhos, tem uma porta muito bonita ali, mas qualquer um entra por ela. Não pode. Tem que ter trancas, tem que ter ferrolhos, tem que ter cuidado, tem que ter vigilância, tem que ter firmeza, e tudo isso diz respeito à doutrina. Doutrina, nós lemos ontem, não carece ficar lendo aqueles textos que lemos ontem, ali em Timóteo e também em Tito. A palavra fiel, a palavra da verdade, a sã doutrina, é isso que tem a ver com essas trancas aqui. A gente precisa manter uma vigilância constante, irmãos, constante no meio do povo de Deus. É constante. Vamos aqui para os versículos 7 a 11, vamos correr porque nosso horário aqui já foi, né? Versículos 7 a 11 diz: junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, preste atenção nisso. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Amuraf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Razabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Rassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Tem muita riqueza aqui, mas eu vou, a partir de agora, já resumir mais. Quero que vocês prestem atenção em alguns pontos aqui. Quanto ao versículo 7, nós vimos também pessoas que estavam defronte ou distante de Jerusalém, mas foram constrangidos a fazer parte dessa obra de Deus. Mas eu quero que você preste atenção, os ourives, os perfumistas, pessoas que tinham profissões delicadas, mãos delicadas, tato delicado, pessoas que deviam ter uma sensibilidade muito grande, mas essas pessoas também estavam ali fazendo parte. Isso chama a minha atenção, porque, imagine, era uma obra pesada, os muros de Jerusalém, não era uma coisa qualquer. Eu não sei se alguns dos irmãos aqui já estiveram em Jerusalém, no museu que fica ali, perto do Muro das Lamentações. Alguém aqui já esteve lá? Ali você vai ter uma real visão do que era o templo de Jerusalém. Eu, sinceramente, só pude ter uma real noção do que era aquele templo ali, porque, mesmo tendo uma formação teológica, não pude imaginar que era algo tão suntuoso. Claro que naquela edificação, ele perdeu muito da sua suntuosidade, perdeu muito, porque a visão que vocês têm, a visão que eu creio que a grande maioria dos cristãos tem, que nunca puderam ver isso, que a gente pensa que era uma basílica, como aquela basílica, vamos pensar aqui, naquela basílica que tem lá em Aparecida do Norte, católica, talvez alguns pensem que seja algo assim, e deixa eu te falar, que era algo muito, muito, muito maior, o templo que Salomão construiu, não o templo dessa reforma, ele era extraordinariamente grande, suntuosíssimo. Eles fizeram uma réplica daquele templo. Então, dá para você ter uma ideia que aquelas pedras eram pedras enormes,
Todo o trabalho ali exigia muito esforço, muita força, e só podia ser feito em grande cooperação, uma pessoa sozinha. Por isso que dá tanta ênfase aqui a algo congregacional, plural, nunca individual. Pessoas tinham que estar ao lado da outra, porque trabalhavam-se com coisas pesadas, então muita poeira, porque era algo muito rústico. Então você pensa que essas pessoas que estavam trabalhando ali, o perfumista, ele estava lidando com o quê? Naquele ambiente de poeira, e tudo que ele precisava era da sua sensibilidade. E com certeza, ele teve que sacrificar isso. Os ourives, eles eram pessoas que tinham que ter muito tato com as mãos, porque trabalhavam com coisas delicadas. Agora não. Eles tinham que pegar aquelas madeiras e pedras pesadíssimas. Suas mãos estavam esfoladas. Você vê que detalhe pequeno e bonito aqui. Por que o Espírito Santo colocou essa nota, perfumistas, ourives? Porque é isso que ele quer nos mostrar. Porque eram pessoas que não consideraram suas vidas preciosas para eles mesmos, em função da edificação da casa de Deus. Porque eles julgaram que isso era muito mais importante. Há uma outra nota que eu não quero deixar de passar aqui no versículo 10. Defronte da sua casa e ao seu lado. Que coisa linda, irmãos, é que o muro era muito largo, e muitas casas eram construídas no muro. Então, quando eles foram edificar as casas das suas famílias, eles edificaram, uma casa estava junto da outra. Então, não era só edificar o muro, também tinha que edificar a casa do outro. Então, aqui diz que um edificou a sua casa do lado da casa do outro. Que coisa linda, irmãos. Como nós temos que nos importar com a casa do nosso irmão. A casa do nosso irmão não é objeto de crítica, mas sim de amor, de edificação. Eu tenho que me importar com os filhos dos meus irmãos. Eu tenho que me importar com o cônjuge dos meus irmãos. Eu tenho que me importar com a saúde financeira dos meus irmãos. Eu tenho que estar ali, junto, edificar junto. Eu tenho que sofrer pela casa dos meus irmãos. Eu tenho que sentir dor pela casa dos meus irmãos. Essa é a vida da igreja. Isso aqui, nesse capítulo 3, simplesmente escancara para nós o que é a vida da igreja. O que Deus está restaurando. Deus está restaurando relacionamentos. Deus não está restaurando uma instituição. Deus está restaurando relacionamentos. Deus está restaurando serviços. É isso que Deus está restaurando. Não é a denominação, não é a instituição. Aqui está algo que precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. Vamos colocar pelo menos uns 2, 3 pontos aqui e a gente termina. Mas vocês podem seguir lendo, tem muita riqueza aqui. Versículo 12 diz assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral, da outra meia parte de Jerusalém, suas filhas. Que coisa linda, suas filhas. Então, algumas pessoas repararam o muro em frente às suas próprias casas, o que mostra o zelo pessoal com o outro, com a proteção da família do outro. Até as filhas participaram, mostrando que ninguém estava excluído do serviço. Então, quando as casas são apresentadas aqui, as filhas, moças, eu fico pensando, era uma obra tão pesada, o que essas moças estavam fazendo lá? Eu não sei, mas elas estavam, porque havia tanta fome em ser útil, havia tanta fome pela casa de Deus, porque ele não era a casa, eram os muros, mas isso incluía todo o conjunto da obra, que até mesmo as moças, aquelas que eram tão delicadas, e que mereciam toda a proteção, mas que elas estavam ali também, ajudando na edificação daquele momento tão especial, que era o testemunho do Senhor. Não é só um templo e não um muro, era o testemunho do Senhor. Ninguém estava excluído. Deixe-me avançar só para mais esses textos aqui e a gente vai terminar. Nos versículos 14 a 27 diz: a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas, seus ferrolhos e trancas.
A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Hazur, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos de trancas. Versículo 16, depois dele, e aqui eu quero que você preste atenção, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur. Versículo 17, depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Versículo 18, depois dele, repararam seus irmãos, Bavaí, filho de Anade, maioral da metade do distrito de Keila. Versículo 20, depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Versículo 21, depois dele, reparou Merote, filho de Urias. Versículo 22, depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Versículo 23, depois repararam Benjamim de Hassub, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias. Versículo 24, depois dele reparou Binuí, filho de Anade. Versículo 25, Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías. Que coisa linda. Eu quero que você observe algo muito especial aqui. Essa frase, depois dele, está vendo aí? Muito importante. Sabe por quê, irmãos? Alguém precisa ir além. A obra não termina comigo. A obra não termina comigo. Eu tive a tristeza de visitar uma região, também não é no Brasil, onde um servo de Deus havia morrido. E ele era um homem muito importante. Ele fez um trabalho muito grande naquele país. Então eu tive o privilégio de ser convidado para os irmãos para estar ali com eles. Algo me chamou a atenção e me marcou profundamente. E eu preciso dizer isso para vocês aqui. Aquele irmão, ele gastou a vida dele naquele país, de ponta a ponta. Ele edificou centenas de comunidades para o Senhor. E ele morreu. Morreu. De forma inesperada ele morreu. Mas sabe o que aconteceu? Ele levou para a sepultura tudo que ele edificou. Ele não deixou um caminho. Ele não preparou ninguém para seguir, para dar continuidade na obra. Eles não sabiam o que fazer. Eles estavam atordoados, perdidos. As pessoas que ele haviam nominado para dar sequência eram pessoas que não tinham tempo, eram pessoas que tinham trabalho, e o trabalho ocupava todo o tempo delas, elas não podiam fazer nada. Na comunidade principal onde ele reunia, ele deixou tudo na mão das irmãs. E não estou aqui fazendo críticas às irmãs, é que as irmãs tinham os irmãos lá, mas as irmãs não sabiam o que fazer. Veja a confusão. Mas isso trouxe para mim uma lição tão grande, irmãos. E ela está dentro disso, depois de mim, depois de você. Será que nós estamos fazendo a nossa obra, ou fazendo a obra do Senhor? Será que nós estamos dando abertura para que outros possam ir além, prosseguir? Ou nós vamos levar para a sepultura aquilo que o Senhor nos confiou? Estamos servindo a quem? Isso é sério. Muito sério. Você vê aqui que depois, ao lado, de frente, e agora uma frase muito importante, depois dele, onde um começou, o outro vai terminar. Você não faz tudo, eu não faço tudo. Alguém precisa vir dar continuidade naquilo que o Senhor me confiou. E isso é constante. Um começa plantando, mas o outro vai regando. A gente precisa ter essa cooperação entre nós, e isso às vezes falta, e é por isso que comunidades acabam. Imagine, lá naquele lugar, os irmãos estão já pelo menos há 4 anos tentando se reconstruir. Eu falo com eles pelo menos uma vez por mês, e sempre a minha pergunta é: vocês têm conseguido avançar? Aí eles respondem assim: estamos, Luiz, batalhando. Mas já passaram 4 anos. O estrago foi tão grande que até agora eles não conseguiram reconstruir. Sabe por quê? Porque alguém faz tudo sozinho. Alguém quer fazer tudo para si. Isso não funciona na edificação da casa de Deus.
Nós precisamos aprender a trabalhar em cooperação. E eu sei que eu só posso ir até aqui, mas será que o meu irmão não pode ir até ali? E outro não pode vir dar prosseguimento? Mas a gente quer fazer, é como político, a gente quer colocar a nossa assinatura. Não é verdade? Você vê tantas obras no Brasil paradas, pontes paradas. E por quê? Porque foi o governo anterior, e se eu termino, vou ter que colocar o nome dele. Não é algo absurdo? E na obra de Deus, é muito pior ainda. É muito pior. A gente não entender que precisamos que outro faça melhor do que nós. Que outro dê prosseguimento. Meus amados irmãos e irmãs, eu vou parar por aqui. Mas eu espero que o Senhor esteja ajudando vocês a compreender o que é a reedificação da casa de Deus. O que realmente o Senhor está requerendo de nós? O que o Senhor está buscando entre nós? Quais são as verdadeiras demandas do Senhor aqui no meio de vocês, ali em Joinville, lá em Goiânia? O que realmente são essas demandas do Senhor? Eu creio que se nós pudermos levar esses pontos aos pés do Senhor em oração, coração humilhado, tirar todas as nossas armaduras e dizer ao Senhor: Senhor, nos ajude a fazer a Tua obra como o Senhor quer, porque Ele pode fazer sem nós, irmãos. O Senhor poderia muito bem salvar Nínive sem Jonas, mas Ele decidiu escolher contar com Jonas. O Senhor pode fazer tudo sem nós, mas Ele conta conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E eu acredito que não há privilégio maior do que esse. Porém, todo privilégio espiritual envolve responsabilidade espiritual. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos ajude, que vocês possam ler, reler todo esse capítulo. Se vocês quiserem ter uma sinopse sobre ele, eu posso passar para vocês, continuar estudando, meditando, orando, para que o Senhor obtenha um testemunho que ele possa estar crescendo a cada dia no meio de vocês. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. Pai, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos por essa rica e doce oportunidade que nós tivemos aqui, Senhor, de estudar a Tua palavra, de ouvir o Senhor, de meditar naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, a cada um de nós. Que o Senhor continue fazendo a Tua obra. A palavra é Tua, ela não voltará vazia. Assim como aquela palavra que o Senhor disse para Jonas: levanta-te e vai a Nínive, o Senhor cumpriu. Senhor, cumpra a Tua palavra aqui esses dias, no meio desta assembleia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que ela seja uma palavra de bênção, de direção, de restauração, uma palavra de amor, de encorajamento, de fortalecimento. Nós clamamos o Senhor: ajuda-nos, por amor ao Teu grande nome, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém.